Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula que eu vou explicar sobre ferramentas para a luthieria. Renato, será que eu preciso ter uma gama enorme agora de ferramentas, né? Uma variedade muito grande de ferramentas para começar na luthieria? Essa é a boa notícia, você não precisa ter tantas ferramentas para começar na luthieria. Você pode começar aos poucos. Óbvio, temos as ferramentas básicas, que elas são as mais importantes, sem elas você não consegue fazer um trabalho, tá? Um mínimo do trabalho pelo menos, mas com o tempo você vai adquirindo mais ferramentas. Eu comecei isso lá em 2005, tá? Nós estamos aqui, eu estou falando aqui para você de 2021, então faz 16 anos que eu estou na luthieria. Eu comecei lá em 2005 com uma caixinha de ferramentas desse tamanhinho assim, que até foi a minha esposa que me deu, e tinha assim o básico, basicamente, né, vamos dizer assim, para começar com os serviços de luthieria, né? Pelo menos o setup mais basicão eu já conseguia fazer. Mas o que é setup? É a regulagem, né? A regulagem mais simples eu já conseguia fazer com ferramentas mais simples, ok? Então eu vou apresentar algumas ferramentas. Eu vou primeiro apresentar aqui um kit de ferramentas básico. Esse você precisa ter, não tem jeito, tá? Você precisa ter o básico, você precisa. Então, vamos lá. O que a gente precisa de tão básico assim para começar na luthieria? Eu indico para você começar com um jogo, tá? De chave de fendas. Aqui tem uma chave de 1/4. Essa daqui temos a chave de 3/16 e temos uma chave menor aqui, que ela é de 1/8, tá? Daqui é uma chave menor, chave fenda. Então um joguinho simples de chave fenda, tá? Não precisa ser nada, no início você não precisa de nada top de linha, não precisa nada de marcas aí que você vai pagar mais caro, não. Um jogo simples de chave de fenda é o suficiente. O que mais que você precisa? Essas chaves aqui, elas são fundamentais. Por quê? Na maioria dos instrumentos, principalmente, né, os instrumentos eles são feitos fora do país, temos até marcas de instrumentos nacionais, mas os instrumentos são feitos fora do país. E é muito utilizada a chave Phillips. Então, um joguinho de chave Phillips também você precisa ter, tá? Então tá aqui, esse daqui, eu tenho a medida de 1/4, tá? Um jogo de 1/4 no caso, tá? Uma chave de 1/4 no caso. Aqui eu tenho o de 3/16, tá? O jogo Phillips aqui, o de chave Phillips, daqui é uma chave Phillips de 3/16 e mais uma chave menor, tá? Para fazermos essa chave aqui pequenininha, ela é muito boa para tarraxas de violão, os parafusinhos para tarraxa de violão, né? Quando a gente precisa tirar principalmente violão de nylon, ou então para as tarraxas de guitarra ou baixo que tem um parafuso atrás, ela é muito boa para isso aqui. No caso das chaves Phillips, a chave mais grossa, que é a maior, vamos dizer assim, ela é muito boa para tarraxar pino de correia. E essa chave aqui, a mediana, ela é muito boa para fazer a regulagem de carrinhos de pontes do estilo synchronized, tá? Então ela é muito boa para isso aqui. No caso das chaves de fenda, né, a gente usa um pouquinho menos. Essa chave menor aqui a gente usa muito nas pontes Tunnel-Matic, aquelas pontes famosas que a Gibson utiliza, né, e outras marcas também. É muito utilizado em guitarras como Les Paul e SG, né, ou modelos parecidos, para fazer regulagem de oitavas na ponte. Então, algumas dessas pontes, o parafusinho, a cabeça é fenda, então precisa da fenda, tá? E alguns parafusos de mola de ponte, você pode vir a precisar utilizar a chave fenda, mas o mais comum é utilizar a chave Phillips. Tá? Então, a chave Phillips é a que você vai mais utilizar dessa família de fenda e Phillips. As chaves Phillips é a que você mais utiliza. O que mais de básico você precisa na luthieria, você precisa ter para começar, né, o seu primeiro kit de ferramentas? Você precisa de um kit de alicates, tá? Um alicate normal aqui, ele é muito bom para servir como apoio, às vezes até para segurar um fio, ou para apertar alguma pecinha específica. A gente vai aprender isso aí durante o curso, a gente vai aprender, tá?
como utilizar cada ferramenta no seu momento certo. O alicate de corte, ele é fundamental, tá? Por que ele é fundamental? Ele é muito bom. Eu utilizo ele para descascar fio, por exemplo, tá? E para cortar fio, e para cortar também corda de guitarra, baixo ou violão, o excesso, ou quando se trata de pontes Floyd Rose, aquela bolinha que vem atrás da corda, que no caso não vai a bolinha na ponte Floyd, exceto alguns modelos que utilizam a bolinha, mesmo na ponte Floyd, tá? Mas é um modelo até usado muito pela Ibanez, alguns modelos da RG Series, né? Mas, de regra, a ponte Floyd ela não tem a bolinha, ela é só a corda mesmo, então você precisa cortar a bolinha, eu utilizo o alicate de corte. Um outro alicate que é muito interessante você ter, e ele ajuda muito, é o alicate de bico, porque o alicate de bico ele é muito bom para segurar fio, por exemplo, ele é bom às vezes algum tipo de porca que você precisa apertar, e se caso você não tiver com uma chave de boca adequada, esse alicate aqui ele é muito bom para isso, tá? Então esse alicate de bico ele ajuda demais. O que mais você precisa ter no seu jogo básico para luthieria para você começar? Um estilete. O estilete você vai precisar muito para fazer cortes em geral, tá? Você vai precisar, eu esqueci de falar, mas o que é interessante é um alicate turquesa, tá? Mas o alicate turquesa você pode até adquirir depois, ele é mais utilizado para tirar traces, para cortar rebarba de traces, tá? Você não precisa nem colocar ele no seu kit principal. Mas como a gente falou sobre a família dos alicates, se você quiser adquirir, é até interessante, já fica no seu jogo. Um outro, aqui agora vamos falar um pouquinho sobre regulagens de tensor, tá? Então para fazer regulagem de tensor, nós temos geralmente as fábricas elas utilizam, as fábricas de instrumentos musicais, elas utilizam muitas chaves peculiares, eles fazem o bullet, né, do tensor, às vezes de uma medida específica, como uma identidade do instrumento, tá? Então, quando a gente fala de Fender, principalmente Fender, como é uma empresa, né, americana, os americanos eles têm um padrão de medida para muitas coisas. Você já deve ter percebido que não se usa quilômetros nos Estados Unidos, se usa milhas, né? Então você não utiliza a altura, por exemplo, você não mede a pessoa em centímetros ou em metros, por exemplo, né? Você utiliza pés e você utiliza muitas polegadas, tá? Então, quando a gente fala de instrumentos musicais, praticamente a gente não vai falar de centímetros, nós vamos trabalhar muito com polegadas, certo? Isso quando a gente fala de instrumentos como guitarra, baixo, violão, muitos instrumentos, né, que foram imortalizados por fábricas americanas, né, como Gibson, como Fender, então a gente utiliza muita polegada, tá? Quando a gente fala muito de instrumentos, principalmente acústicos, europeus, como o violino, que é italiano, ou o cello, ou então aquele baixo acústico mesmo, aí a gente trabalha com centímetros, porque os europeus utilizam muitas medidas como nós, né? Principalmente os europeus de origem latina, né? Como italianos, franceses, portugueses, espanhóis, ou até os não latinos, como os alemães também, tá? Mas como não é o foco do nosso curso aqui, falar sobre instrumentos acústicos de orquestra, então a gente vai focar muito sobre polegadas. Então vamos lá. Essa chave aqui, é interessante você ter uma chave 516, é uma chave, parece uma chave estrela, né? Por dentro parece uma estrela. Então essa chave aqui, tem que chamar ela de chave estria, tá? Também. Eu já escutei como estrela, estria, bom, é uma chave igual a essa daqui de 516. Você utiliza muito ela para fazer regulagem de tensor de guitarras da Gibson. A guitarra Gibson, ela utiliza, quando você compra uma guitarra original, você compra ela original, quando eu digo original nova no caso, né, por favor compre sempre instrumentos originais, mas eu quis dizer instrumentos novos, tá? Você já recebe a chave, você já recebe as chaves de tensor
e geralmente recebe a chave para regulagem de carrinho, se for o caso. Então, no caso você compra uma Gibson nova, você geralmente vem a chave do tensor e parece um cachimbinho, e é justamente essa medida aqui. Então, muitos luthiers não têm essa chave. Então, você precisa comprar essa chave à parte, ou então achar essa chave aqui, na medida de 5/16, que ela encaixa direitinho na bitola do tensor e consegue fazer o trabalho. No caso aqui ela tem 5/16 e tem de 1/4, tá? A chave de 1/4 e 5/16. Ela é muito útil para fazer regulagens de tensor de Gibson. Falando aqui em chaves de tensor, o que você precisa ter um kit de chaves Allen. Não é Alien, tá? É Allen. Tá? Você precisa ter um kit de chaves Allen igual essa daqui, ó. Tá? Chaves assim, chaves Allen. Tem algumas chaves no mercado que ela tem essa ponta, essa cabecinha mais comprida. Eu indico, tá? Melhor ainda. Porque dependendo do tensor que você vai ter que regular, se for de violão, principalmente, onde a bitola fica no bocal, dependendo da fabricação do violão, às vezes essa haste é muito curta e não chega. Aí você precisa fazer a regulagem dessa maneira. Só que aqui você tem uma área muito menor para você manejar. Então fica mais difícil. Então o ideal é uma chaves com essa hastezinha aqui um pouquinho maior, tá? Eu indico a chave aqui com uma haste um pouco maior. E uma coisa muito importante, você precisa ter um jogo de chaves em milímetros e um em polegadas. Já falamos do porquê de polegadas, que muitos instrumentos eles são em polegadas. Então se você tiver chave somente em milímetros, dependendo do bullet do tensor, ou então do carrinho que você vai fazer o ajuste, né, de altura de cordas, se você tiver uma chave só em milímetros, por exemplo, talvez você não vai conseguir fazer. Isso é o caso da Fender. Inclusive, no caso da Fender, a chave para ajuste dos carrinhos, dos parafusinhos dos carrinhos, é bom você comprar à parte. Você encontra em muitos sites de venda aí, né, esses sites comuns de venda, você encontra a chave para carrinho da Fender, por causa da medida dele, ok? Então, chaves de tensor você precisa ter. Eu recomendo chaves em milímetros e chaves em polegadas. Continuando com as ferramentas básicas que você precisa ter, o que você precisa ter? É bom você ter uma trena, tá? Para fazer medidas, né? Para tirar medidas. É bom você ter, também interessante você ter uma régua de metal. A régua de metal, além de você precisar para medir, né? Às vezes você precisa cortar, às vezes um calço, algum pedaço de madeira para fazer um calço numa guitarra, dependendo do que você vai fazer. Ou se você precisar até para medir uma escala, por exemplo, tá? Essa régua aqui é um pouquinho, o ideal seria uma régua um pouquinho maior, tá? Mas dá para você, é interessante para você utilizar para tirar algumas medidas simples que você possa vir a precisar, mas ela é muito interessante essa régua para fazer a retífica de trastes, porque como ela é de metal, você coloca sobre os trastes, sobre o braço nos trastes, e você vê se está alinhadinho, se os trastes estão alinhadinhos na régua. Então uma régua de metal ela é muito importante, tá? Ela é bem legal para você ter aí no seu jogo de ferramentas básicos. Uma outra coisa muito importante que você precisa ter são lixas, tá? Mais variados grãos. Então temos lixas mais grossas, lixas mais finas. Eu indico você ter algumas lixas d'água, 1200, 1500. É muito bom para fazer retífica de traste, para você dar depois o polimento no traste. Eu recomendo você ter algumas lixas, tá? Pode ser lixa madeira ou lixa massa, no grão 220 ou então 320 também, lixa 400, tá? São lixas a seco no caso, tá? 180 também é interessante você ter, porque você vai utilizar bastante para fazer retífica de trastes. Eu utilizo para fazer retífica de trastes as lixas, tá? Tem luthier que utiliza pedras específicas ou até lima. Eu utilizo as lixas, eu aprendi dessa forma, dá certo,
É uma maneira super prática e simples para você fazer as retíficas de trastes do seu instrumento ou dos seus clientes. E se você vai utilizar lixa, obviamente você precisa ter um apoio para lixa. Um taquinho de madeira simples, tá? Sem segredo nenhum. Você pega isso daqui, um pedaço de madeira e corta, um pedaço de madeira que esteja sobrando na sua casa você pode utilizar para cortar. O que você precisa mais? Um jogo de chave de bocas, tá? Igual essa daqui. Um jogo de chave de bocas vem, igual essa aqui, ó, vem em diversas medidas, tá? Um joguinho é legal você ter um joguinho aí na sua oficina para você. É bom para você, principalmente a jack, né? A rosquinha do jack, a porquinha do jack, é muito interessante você ter essas chaves para utilização. É interessante você ter também um martelo. Você pode ter um martelo de cabeça de metal, ou então esse cabeça de plástico ou de borracha. Esses eu utilizo muito para fazer, para bater traste, tá? Para acertar traste, para instalação de traste. Mas para início, é bom você ter um martelo, às vezes para uma eventual, né, algum eventual serviço que você precise ter um martelo. Coisas mais simples que você encontra no mercado, mas você precisa ter, por exemplo, para fazer uma regulagem simples, você precisa ter palha de aço, porque você vai utilizar para fazer uma limpeza de um traste ou de uma escala, você precisa. Você precisa de algodão também, tá? Algodão você precisa ter aí no seu kit de ferramentas e fita crepe. Então são coisas que você encontra no mercado. Então a palha de aço, o algodão e a fita crepe você encontra no mercado tranquilamente e você precisa ter no seu kit básico de luthieria, tá? Para você começar. Mas pode ficar bem tranquila, porque com o tempo aqui nas aulas você vai aprender para que serve cada ferramenta, tá? Pode ficar tranquilo, não fica ansioso, não fica ansiosa que você vai entender aí melhor com o tempo para que serve cada ferramenta, ok? Uma outra coisa que você precisa ter no seu kit básico, tá, de luthieria é um ferro de solda. O ferro de solda você precisa ter um porquê. Você precisa, além do ferro de solda, você precisa ter o estanho, tá? O ferro de solda sozinho não funciona. Você precisa ter o estanho, porque você vai utilizar muito ferro de solda para fazer soldas nos componentes elétricos de guitarras. O que acontece muito é soltar algum fiozinho, e geralmente do jack, ou positivo ou negativo, ou pode acontecer de soltar um fiozinho na chave de seleção de captadores, ou soltar um fiozinho num potenciômetro, ou simplesmente quando você tem que fazer a troca de um componente no instrumento musical. Então, o ferro de solda, ele é fundamental, tá? No seu kit aí de luthieria. O que é legal você ter também, o que é importante você ter, a princípio, um joguinho de limas, tá? Um joguinho de limas é bem legal para você ter para fazer algum tipo de desgaste. Então, um joguinho de limas igual esse daqui é bem legal você ter, tá? Então, essas são as ferramentas básicas que você precisa ter para você começar na luthieria. Claro, agora eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas que você precisa ter lá na frente, mas claro que você não precisa ter agora. Para começar, essas que eu acabei de falar até agora, você precisa ter. Ah, e uma coisa importante, tá? Você precisa ter um afinador. Pode ser que você já seja um músico, né, e tenha um ouvido muito bom, mas para fazer regulagem de instrumentos musicais, não dá para você contar somente com o seu ouvido. Você precisa de um instrumento mais preciso. Então, um afinador você precisa ter do seu kit para começar a trabalhar com manutenção de instrumentos musicais, tá? Então, agora o que você precisa ter ao longo do tempo, que vai te ajudar muito para fazer serviços mais avançados, né? Então, com o tempo, serviços mais avançados vão aparecendo, você não vai ter só regulagem para fazer. Pode aparecer de ter que fazer um nut, fazer um rastilho de um violão, um nut de uma guitarra, ou de um violão, ou de um baixo. Então, você vai precisar de outras ferramentas. Você vai precisar fazer algumas furações também, então você precisa de outros tipos de ferramentas. Então, vamos lá. Algumas ferramentas que você precisa ter. Lá na frente, não precisa ser exatamente agora, mas lá na frente você vai precisar. Uma serrinha igual a essa, tá? Essa serrinha é muito bom para confeccionar nuts,
e rastilhos, tá? Para fazer a fenda no nut, você precisa ter uma serrinha igual essa daqui, tá? Você precisa ter também, para fazer nut de guitarra principalmente, tá? Essa serrinha é serrinha de dentista mesmo, tá? Essa serrinha ela é mais fina aqui no caso, então você precisa ter para fazer a abertura no nut da corda, principalmente da mizinha, tá? Do si e do mi. Do si e do mizinho você precisa dessa serra mais fina, porque a serra mais grossa não vai dar certo porque a corda vai ficar... A corda é muito fina e o orifício fica muito largo para a corda, então não funciona. Uma coisa que você pode ter lá na frente, você vai precisar ter lá na frente, tá? Que é muito importante, é ter um jogo de formão, tá? Principalmente se você pode aparecer um cliente para você precisando fazer um shape num braço. Então você pode utilizar o formão para tirar um pouco de madeira com o auxílio de um martelo. Você pode utilizar, no caso, uma grosa. Tá? A grosa ela é muito utilizada para shapear braços de instrumentos musicais. Se utiliza bastante. Temos também a lima. Vou pegar a lima aqui para você ver. A lima é bastante utilizada para tirar marcas de grosa, tá? Uma lima de metal assim também é utilizado bastante. Aqui, a que estou falando agora são ferramentas mais avançadas, que você não vai precisar neste momento, tá? Então, é lá para frente. Uma coisa que é muito interessante você ter é um jogo de chaves igual esse daqui, tá? É um kit de chaves catraca com acessórios. Então, a gente tem diversas medidas aqui, é interessante você ter. Ajuda em muitos casos aí que a gente, durante as aulas, a gente vai explicar um pouquinho melhor. Você, com o tempo, precisa ter uma furadeira, tá? Uma furadeira é importante você ter. E esse daqui que eu acho muito legal, você ter, é uma micro retífica, tá? Uma micro retífica igual essa daqui é importante você ter também para poder fazer mini furações. Eu utilizo micro retífica até para confecção de escudo. Eu utilizo a micro retífica. Então a micro retífica ela me salva aqui bastante nas coisas, né? Essas daqui são ferramentas básicas e intermediárias que você precisa ter. Tem ferramentas mais avançadas, temos ferramentas do tipo furadeira de bancada, que eu também tenho. Eu tenho tupia, tá? Tupia é legal para fazer furação em guitarra, principalmente furação de captador. Tem ferramentas mais avançadas, além de tupia, além da furadeira de bancada, temos lixadeira de cinta também de bancada. E com o tempo você pode ir montando a sua oficina de luthieria aí, né? Com o tempo até você começa a ter desengrossadora também, você pode ter lixadeira de rolo. Então temos diversos tipos de ferramentas aí mais avançadas que inclusive são até mais utilizadas para quem fabrica um instrumento musical. Se você fizer só manutenção, você não vai precisar de ferramentas tão pesadas. Então algumas ferramentas básicas como essas aqui que eu apresentei aqui nessa aula é o suficiente aí para você já começar e depois um pouquinho mais avançado você já começar a atuar, né? Com coisas um pouquinho mais complexas para você poder trabalhar com a manutenção de instrumentos musicais. Eu espero que essa aula tenha sido de grande serventia aí para você e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!